Olha só que legal, que maravilha, hein? Não, essa relação nossa aqui está a coisa mais linda do Brasil. Como é bom ter você aqui mais uma vez para mais um episódio do YoungCast. O que eu digo é uma verdade. Quem assiste um episódio do YoungCast não quer mais parar de assistir. Quem assiste um episódio quer assistir dois, quer assistir três, quer maratonar. Seja muito bem-vindo à sua casa. O YoungCast é o espaço onde nós compartilhamos mensagens do reino, compartilhamos experiências, é onde nós compartilhamos para você um conteúdo que vai edificar a sua fé. Essa mesa aqui, ela faz parte de uma jornada de espiritualidade, onde nós seguramos nas tuas mãos e dizemos: vamos juntos aprender, crescer e evoluir. Se você não é inscrito no canal, nesse momento tem um botão que está te olhando e está dando um sorriso para você. É o botão do inscrever-se. Clica no botão de se inscrever, ativa as notificações para você não perder nada e toda vez que o YoungCast chegar com um novo convidado, você será notificado e notificada de que o podcast gospel que mais viraliza cortes na internet está no ar. Já se inscreveu? Ativou as notificações? Agora, minha produção é uma produção bem eficiente. Eles acabaram de inserir aqui para você na tela o QR Code. Esse QR Code você aponta a câmera do seu celular para ele e vai lá para o nosso Instagram. Instagram que estamos aí já nos aproximando de 1.200.000 seguidores. Olha só que legal. Nós temos uma audiência muito grande, uma plateia que nos acompanha não só no Brasil, mas em todo o planeta Terra. E nós estamos felizes com isso porque entendemos que estamos de fato cumprindo o propósito que fomos estabelecidos para cumprir. Então, é só você aqui, ó, apontar a câmera do QR Code, corre lá no Instagram e segue a gente lá. TikTok também, a minha produção vai deixar para vocês aí na tela, e aí você consegue seguir a gente no TikTok e acompanhar tudo que rola nas entrevistas do YoungCast. Eu estou recebendo um convidado muito especial, eu estou recebendo um convidado que está sendo um divisor de água, principalmente aqui em Alphaville. Ele que vem fazendo um trabalho incrível, esse trabalho começou lá em Petrópolis, a gente vai conhecer melhor. Mas para fim introdutório, quero dizer para vocês que nós estamos hoje aqui com um convidado que eu olhei para ele e falei assim, poxa, eu vou entrevistar um cara que tem 21 anos de idade. O Augusto, quando falou assim para mim, falou, olha, eu tô com um convidado, e esse convidado aqui, ele é simplesmente o pastor-presidente da Atitude Alphaville, da Batista Atitude de Alphaville. Cara, eu esperando alguém com, assim como eu, cabelo grisalho, né? Esperando alguém com Cadê 40 o cabelo grisalho? Não anos. tô vendo esse cabelo grisalho, não. Aí, de repente, quando ele chegou, novo e parece muito com o Nicolas Ferreira. De fato, É isso vocês vão identificar isso agora, Sósia. porque eu tenho a honra de receber aqui hoje no YoungCast meu querido amigo, que é esposo da pastora Elaine Cardoso, ele que é presidente da Atitude Alphaville, meu querido amigo Wallace, pastor Wallace Cardoso. Troca a câmera e olha só como parece ter 21 anos. Olha só. Gostei do efeito aqui, tá fazendo eu ficar mais jovem aqui, gostei. Gostou, meu pastor? Tudo, isso aí é Photoshop, isso aí eu não sei o que é isso aí não, mas eu tô mais jovem aqui hoje. Meu pastor, que alegria te receber aqui. Seja bem-vindo ao YoungCast e muito obrigado por ter Cara, a alegria é aceito minha, o convite. cara. Tô muito feliz de estar aqui, cara. Você é uma referência. Sabe que o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas certas. E você tem uma habilidade de fazer perguntas que realmente tocam o coração, cara. Parabéns. Tô muito, muito feliz de estar aqui. De verdade, uma honra, uma honra. Já ganhou o coração do apresentador? Vai voltar novamente. Ai, meu Deus. Para quem não sabe, o pastor Wallace, ele é escritor do livro O Poder do Desejo. A arte de transformar seus sonhos em realidade e alcançar resultados extraordinários. Então, toda pessoa pode alcançar resultados extraordinários? Sem dúvida nenhuma. A questão é que você precisa entender o que você realmente deseja. Por isso, o tema do livro é o poder do desejo. Porque não é o que você diz que você deseja. É aquilo que você dorme e acorda pensando. Se a gente descobrisse, se a gente despertasse e potencializasse o que a gente realmente deseja e pudesse canalizar os nossos hábitos na direção daquilo que a gente deseja, é onde a gente realiza o extraordinário. Por exemplo, como é que você explica uma pessoa que perde 50 quilos sem fazer bariátrica? Como é que você explica, por exemplo, uma pessoa, entendeu? Uma pessoa que sobe o Monte Everest, uma pessoa que... Isso tem a ver com o quê? Isso tem a ver com aquilo que ela deseja e constrói hábitos nessa direção. E ninguém te paralisa, irmão. Então, eu perdi 17 quilos. Eu falei, não, eu preciso
focar nisso e viver isso. Então, é muito sobre despertar aquilo que você... Entender o que você realmente deseja, potencializar esse desejo e construir hábitos nessa direção. E aí você vai viver o extraordinário. Por exemplo, como você explica uma mãe que consegue levantar um carro para salvar um filho? Não sei se você ficou sabendo disso. Sim. Isso em 94. A mãe conseguiu ter forças. Meu irmão, quando eu falo que é um poder extraordinário, é um poder extraordinário. No desejo de salvar a criança, ela levantou o carro, meu irmão. Como é que você explica um cara, um soldado, que vai para uma guerra, o soldado Desmond, com um forte desejo de salvar pessoas, ele vai sem arma, vai com a Bíblia, ele apanha, ele é ridicularizado dos amigos, porque os caras viam ele como uma ameaça, porque ele não queria usar uma arma. Só que, na verdade, o desejo dele não era matar, era salvar. Era salvar. E aí, de repente, aquele cara constrói um respeito tão grande, porque ele era um médico que salvou um monte de gente, que agora já não era o povo, ali a tropa querendo ridicularizar ele. Na verdade, a tropa não queria subir para a guerra enquanto ele não orasse e não abençoasse. Isso é o forte desejo. É o extraordinário. Só que qual que é o problema? O problema é que isso também se pode ser usado para o mal. Para o mal. Então, eu conheço história que tá, inclusive essas histórias que eu estou falando estão no livro. Sim. Tem a história de 2 adolescentes que eles decidiram, movidos por uma forte vingança, ódio, eles decidiram fabricaram bombas, adaptaram armas, entraram na escola, fizeram uma arruaça, mataram um monte de gente, mataram alunos, mataram professores. Você vê. Então, o desejo, ele tem um poder sobrenatural na nossa vida. A questão é, a gente precisa descobrir se aquilo que a gente diz que deseja está realmente alinhado com aquilo que a gente realmente deseja. Entende? Uau. Porque é fácil falar que você deseja uma coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo. Qual que é o seu desejo? Não, meu desejo é ficar magro, é ficar esbelto. Ah, é? Então tá bom. Você vai pra academia? Não. Você faz dieta? Não. Eu não consigo largar um pudim. Então, na verdade, você não deseja ficar magro, você deseja o pudim. Entende? É essa dicotomia que a gente precisa olhar para dentro da gente e saber para onde realmente a gente está indo, entendeu? Eu desejo casar com uma mulher de Deus. Meu sonho é casar com uma mulher de Deus. Você quer uma mulher de Deus? E você está preparado para ter uma mulher de Deus? Você está dando passos nessa direção? Você tem buscado a Deus? Você tem lido a Bíblia? Você tem crescido espiritualmente? Você está preparado? Você preparou o jardim para quando a borboleta chegar, ela encontrar um jardim bonito? Não. Então, na verdade, o teu desejo não é. Você tem uma vontade, mas o teu desejo, os teus hábitos não estão direcionados com os seus desejos. E aí onde a gente não vive o resultado extraordinário. E o quanto a ação ela é importante, porque você trouxe pontos aí que eu achei muito interessantes, né? Como explicar uma pessoa que ela fala assim, eu quero emagrecer, e ela consegue perder num tempo muito curto uma quantidade significante de quilos? É o quê? O que faz essa pessoa viver isso? E aí você traz justamente a questão da ação. A pessoa, ela deseja e automaticamente ela vai para academia, ela faz dieta, ela faz isso, ela faz aquilo. O que faz uma mãe ter força para levantar um carro para salvar o seu filho? Ela poderia olhar para aquele carro e ver o filho morrendo, mas ela, numa ação de ter uma atitude, ela levanta aquele carro e salva o seu filho. Então, a ação, ela sempre tem que estar andando de mãos dadas com o desejo, não é só desejar, você tem que agir. Exatamente. Um forte desejo te leva a uma ação que vai construir em você hábitos que vão gerar resultado extraordinário. Ninguém vive um resultado extraordinário da noite para o dia. Então, por exemplo, se eu tenho um sonho de emagrecer, eu vou precisar... Primeiro, eu preciso mentalizar, cara. Eu não quero mais essa vida para mim. Eu não quero mais continuar com isso. Eu não quero mais continuar do jeito que eu estou. Eu não quero mais deixar que o prazer de comer seja maior do que o prazer de me tornar mais saudável. Eu não quero mais comer somente por prazer. Eu quero comer para me nutrir. E você tem que começar a construir na sua mente uma mentalidade forte. Uma mentalidade forte. Uma mentalidade forte vai fazer com que você crie hábitos realmente que vão colaborar para que você realize os desejos que estão no seu coração. Entende? Cara, esse ponto da ação, ele é um ponto assim muito interessante. E aí a gente vem para o nosso contexto, traz isso para o nosso contexto cristão, né? No sentido da igreja. Nós vemos que a igreja, ou as igrejas que estão espalhadas pelo Brasil, pelo mundo, elas têm uma grande rotatividade de membros. É aquela rotatividade de a pessoa, às vezes, ela fica 1 ano, ela fica 2 anos na igreja e não permanece, né? E aí o pastor que era acostumado a atender uma família, não atende mais essa família, atende uma outra porque saíram pessoas e entraram pessoas e etc.
A gente pode dizer que o cristão, o crente que ele está numa igreja, ele está dentro de uma igreja e ele não muda. A quem está atrelada essa culpa? Isso pode ser uma culpa da liderança? A igreja tem culpa? É uma culpa da pessoa que não aceitou a mudança? De quem de fato Cara, assume essa sensacional bronca? essa pergunta. Primeiro é o seguinte, para cada região existe uma potestade tentando paralisar a vida das pessoas. Primeiro ponto. Então, por exemplo, tem lugar que a potestade é mamon. Sim. Tem outro lugar que a potestade é imoralidade. E assim por diante. Ok? E aí, qual que é o problema disso? O problema disso é que isso cria uma cultura na sociedade. Entende? Então, a igreja ela precisa vir romper com a cultura e trazer a cultura de Cristo. O evangelho ele é acultural. Por exemplo, uma pessoa falou assim para mim: olha, eu não acredito na visão celular. Eu acho que em São Paulo você não vai conseguir viver a visão celular, porque. Só que eu entendi que a visão celular não é a atitude que criou, é uma visão da igreja primitiva. Então, se é uma visão da igreja primitiva, eu acredito que ela é acultural. Ela transcende a cultura, né? Então, resultado, o que a gente está vivendo nas casas é sobrenatural. Então, a igreja ela precisa atingir o coração das pessoas de tal forma que não importa qual é a cultura local, as pessoas precisam aprender a se abraçar, as pessoas precisam cuidar uma Uau. das outras, elas precisam aprender a ser mais humanas, elas precisam aprender a cuidar de gente, elas precisam fazer, sabe, atos de bondade, senão não é essa a igreja. Independente da cultura. Agora a culpa é de quem? A culpa é da cultura, a culpa é da própria pessoa, que muitas vezes não está aberta a isso e escuta mais a voz da cultura, mas a culpa também é da liderança, que muitas vezes está movida por qualquer outra coisa. Porque a verdade é que a gente está vivendo uma crise muito grande dentro da igreja. Ao mesmo tempo que a gente vê a igreja crescendo, brasileira, a gente não tem muito um crivo de... você vê, o padre, para ser padre, ele tem que, né, passar por uma escola de muitos anos de preparo e tal. A igreja não. Qualquer pessoa pode abrir uma igreja na esquina e falar, igreja do Cuspe de Jesus. E ela abre e tá tudo certo. Não tem um crivo. Então isso é muito ameaçador. E acaba que a gente tem percebido que tem movimentos que a gente muitas vezes não sabe da onde vem, qual é a motivação que está por trás. Será que o objetivo realmente é que cada pessoa que passa por ali seja impactada, transformada? Ou será que o objetivo é simplesmente o crescimento de número de pessoas, não o crescimento da pessoa em si? Entende? Então, tem todos os lados, culpa de todos os lados. Cara, isso eu achei assim muito incrível porque esclarece, né? A gente, quando alguém sai da igreja, principalmente você que é pastor, deve ter vivenciado muito isso de pessoas saindo da igreja. E quando você vai conversar com essas pessoas, na maioria das vezes elas associam à igreja. Ah, eu saí porque alguém me feriu, eu saí porque alguém não cuidou de mim, eu saí porque priorizaram outra pessoa. A igreja, de fato, é esse carrasco que a pessoa prega ou essa pessoa ela não tem aquela questão de Irmão, se autoanalisar? o ferro afia o ferro. A Bíblia Ferro diz afia o isso. ferro. Ou seja, não tem como você ser afiado se não for com o irmão. Tem gente que quer ser crente em casa. É muito fácil. Uau. Vai pra montanha, você é crente na montanha, você vai virar monge, meu irmão. Você só vai aprender a ser Sim. crente convivendo. Você tem que liberar perdão, você tem que ouvir o que você não quer ouvir, você tem que acreditar em quem ninguém acredita. O nosso papel é olhar para o outro como Jesus olha e fala assim: você não tá acreditando em você, mas eu acredito em você. Eu sei, eu te chamei para coisas grandes. E o nosso papel é olhar para o nosso irmão e falar assim: ei, eu acredito, pode ninguém acreditar, eu acredito em você. Tamo junto. Agora, você quer ir para a igreja, você quer esperar pessoas perfeitas? Não vai ter, porque a gente vai estar lá, já não vai ter. Então não adianta. A gente vai amadurecer na comunidade. A gente vai precisar aprender a perdoar na comunidade. Vai precisar aprender a conviver na comunidade. Não tem como viver o evangelho em casa. Não existe Cristo em casa. Não, cara, é no dia a dia. Agora, claro, em casa você busca a Deus no seu devocional. Mas é no convívio que você amadurece, que você cresce, que você rompe, entendeu? É no convívio. É lá que você aprende a servir. É lá que você aprende a desenvolver o seu talento, o seu dom. Para que é o dom? O dom é para o outro, não é para você. Deus te deu o dom para quê? Para você servir o outro. É para isso que serve o dom. É para você manifestar o amor de Deus para o outro. Entende? O dom não é para você ficar em casa. Então, para que Deus te deu? Para você usar dentro de casa? Então não faz sentido, entende? Não faz sentido. Qual é o conselho que você deixaria, aproveitando o gancho, para a pessoa que saiu da igreja? O que essa pessoa precisa entender? Volta urgente. Vai para a casa de Deus. Agora, é claro, você precisa de 3 coisas para escolher um lugar para congregar. Isso aqui é forte, hein? Primeiro, você precisa de um lugar onde
tenha caráter. O líder precisa ser uma referência para você. Não dá para conviver numa igreja onde você não acredita na liderança. Por quê? Porque aí tudo que ele falar, você acha que ele está falando isso porque ele quer dinheiro, você acha que ele está falando isso porque ele quer, sei lá, qualquer outra coisa. Segundo, você precisa de um lugar onde teologicamente seja bíblica, uma igreja bíblica. Sim. Não adianta você ir para um lugar para você... Não sei se você já teve a experiência de chegar num culto, ouvir uma palavra e sair pior do que entrou. Eu já tive. Sim. Você fala, cara, eu estava mal, agora eu tô pior. Não dá. Então tem que ser a teologia bíblica, né? Sim. Algo que você fala, caramba, que ensino, que palavra. Nossa, mexeu comigo isso. Olha, tô saindo daqui aprendendo mais da Bíblia. É isso. E terceiro, precisa ir para um lugar onde tem uma visão que você concorde. Por exemplo, qual é a visão dessa igreja para cuidar dos jovens? Qual é a visão dessa igreja para cuidar dos adolescentes? Qual é a visão dessa igreja para o louvor? Qual é a visão dessa igreja para a adoração? Qual é a visão dessa igreja com relação aos empresários? Qual é a visão dessa igreja em relação a... Enfim, entende? Então não dá para você ir para uma igreja onde você não concorda. Se um desses pilares você não concorda, você já não vai conseguir se entregar. Já vai ser um motivo para você Já vai ser motivo para você sair. Agora, que alguém vai falar de você, se você fizer sucesso, o sucesso incomoda, irmão. Se você chegar na igreja e se destacar, alguém vai te criticar, alguém vai te falar, alguém vai te perseguir, alguém vai tentar puxar o seu tapete. Por quê? Porque, infelizmente, você está lidando com o ser humano. O ser humano é assim mesmo. Agora, você está servindo a quem? A Deus ou a si mesmo? O que move você a servir? Você está construindo um império ou você está entregando o seu melhor para Deus? Você depende de aplauso, de palma, de reconhecimento para fazer o melhor para Deus? Ou você é alguém que decidiu se desprender, independente do reconhecimento de alguém, o que importa é agradar a Deus? É sobre isso. Agora, o ponto que você falou também que eu achei muito interessante é quando você for em uma igreja, olhe a sua liderança, valide a sua liderança, né? Aquele que posteriormente será o teu pastor, terá autoridade sobre a tua vida, colocará a mão sobre a sua cabeça, valide. E quando a gente entra nesse ponto, né, da figura pastoral, da liderança, a gente sabe que existem processos para tudo, né? O cara, pelo menos no modo normal, o cara nunca chega na igreja agora e já é ungido a pastor. Esse cara tem todo um caminho, uma trilha, né? Para chegar na unção pastoral. Mas a pergunta é, a meritocracia, ela funciona numa liderança pastoral? Um pastor, ele pode ser ungido apenas pelo fato de entregar bons resultados? Aí que tá, o que é resultado? Uou! Dependendo de onde você está, resultado é quanto você arrecada financeiramente. Seu sucesso é medido por quem arrecada mais. O que é resultado? Tem lugar que resultado é se você colocou um monte de gente. Aí é uma expansão, é um inchaço na igreja. Entende? O que é resultado? Resultado é relativo. Esse negócio assim, não, você não deve olhar para o homem, você deve olhar para Deus. Cara, isso é mentira, cara. Paulo falou, sede meus imitadores. A gente precisa de referência aqui na terra. Deus está lá. Como é que eu vou saber se eu estou no caminho certo, se eu não tenho ninguém para olhar como espelho, cara? Para com isso. Que hipocrisia é essa? Nós precisamos de referência. Precisamos de olhar para alguém e falar, cara, esse cara é minha referência. Agora, lógico, a gente não vai, se a tua referência por acaso caiu, você não vai cair junto. Se ela se jogou do precipício, você vai falar, vou me jogar também porque ele era a minha referência. Não. Você tem que ser maduro e falar, cara, infelizmente ele caiu. Vou orar por ele, mas eu não vou parar de viver aquilo que Deus me fez para ser, para viver. Eu não vou recuar por causa disso. Eu vou olhar para frente e Deus vai me dar uma outra referência. Deus vai me dar uma outra pessoa que eu possa caminhar junto e ser pastoreado, ser cuidado e ir para frente. Virar a página. Então, para mim, lógico, para nossa igreja, para nossa visão, a gente é realmente meritocrático. A gente acredita que o pastoreio, quem faz o pastor é a comunidade. A comunidade reconhece você como pastor. Não é só uma questão de impor as mãos e falar que a partir de agora você é pastor. Não. A comunidade reconhece pelo seu cuidado, pela sua atenção, pelo seu amor, pela sua entrega, pelos seus frutos. Pastor é aquele que dá alimento, aquele que tira o carrapicho da ovelha, aquele que dá carinho, aquele que dá atenção. As ovelhas reconhecem a voz do pastor. Então é isso. Isso é resultado. Agora, resultado que realmente combina com o que a Bíblia diz, não o resultado que muitas vezes o sucesso diz pra gente. Esse ponto que você falou eu acho incrível, né? Que é justamente a questão do sucesso, né? Mas é algo irreal, é algo que aparentemente parece que é bom, mas não é, né?
E aí fica justamente a questão, como não se enganar? Porque você trouxe 2 pontos aqui pra mim que eu achei interessantes. Você falou sobre resultados e você citou a palavra frutos. Como não se enganar? Como não trocar o que é resultado pelo que é fruto? E como não trocar o que é fruto pelo que é Cara, resultado? essa pergunta vai $1 milhão. Gostei. Muito boa, muito boa. Deixa eu te falar. Primeiro que a gente tem que entender o seguinte: a gente não pode confundir, porque quando a gente fala de sucesso, a gente está falando de, às vezes, números. Só que a gente também tem que entender uma coisa. Você chega para uma criança, você tem que falar para ela assim: criança, cresce, cresce, cresce. Não. Se ela tem saúde, ela vai crescer. Então, primeira coisa, tudo que é saudável cresce. Tudo que é saudável Se a cresce. igreja tiver saúde, ela vai Perfeito. crescer. Não existe essa visão assim, não, Deus me chamou para cuidar desse tantinho de gente, porque aqui a gente vai dar muita saúde. Não, não. Se vai ter saúde, vai explodir, meu irmão. Vai explodir. Não tem esse negócio, cara. Não, aqui, olha, aqui a nossa igreja é só, tá tantinho de gente porque tá chata a igreja. A igreja não tá crescendo porque tem gente falando mal de todo mundo. Tá um problema aí, porque se tiver com saúde, vai explodir a igreja. Não tem como. Se as pessoas forem bem cuidadas, tudo, cara, você precisa, você vê um filme bom, o que você faz, cara? Quer repetir? Você quer indicar pra alguém, cara. Pô, vamos Sim. lá assistir. A mesma coisa é a sua igreja. Você não vai falar, pô, cara, tô com uma igreja top. Irmão, você não tem noção. Olha, o pastor atencioso, a pastora não sei o quê. Olha como as pessoas são boas e tal. Entendeu? Então, tudo que é saudável cresce. Agora, em relação a esse preparo, esse cuidado, a gente precisa entender que, tipo, a gente precisa estar debaixo de uma visão estratégica. E aí é onde vem várias linhas teológicas, várias visões de igreja. Cada um tem uma visão estratégica para o crescimento e para o cuidado. Agora, quando é que eu sei que realmente é um cuidado? Quando há transformação. Se não tem transformação, foi só uma emoção. A conversão é mudar, convergir. Se era uma coisa, agora você é outra. Entendeu? Se não houve mudança, você se convenceu, você não se converteu. Entendeu? Uau! Ou seja, a mudança de fato ela resulta em conversão, Isso. né? Transformação genuína, entendeu? A gente Transformação. sabe que existe um processo de santificação, ok, mas o início de uma nova mentalidade, de uma nova história, de uma nova vida, precisa acontecer. Agora, se o cara tá ali, mas ele não muda a mentalidade, não muda a vida, não muda os hábitos, não muda ele é incapaz de reconhecer as falhas, os erros e quer viver uma vida dúbia, não tá vendo transformação. Não tá vendo? Não tá vendo. Algo que você falou também que eu achei muito, muito interessante, eu queria ir a fundo nisso, né? E eu quero até ser ético nessa pergunta, porque eu imagino que você, como pastor, não tem o perfil de criticar o pastoreio da igreja vizinha ou Sim. da liderança, de outras lideranças. Então eu queria entender isso de você baseado na sua liderança. Foi uma construção, certo? Você Sim. foi construindo a igreja, a Atitude, aqui em Alphaville, começou com um número pequeno de 120 pessoas, né? Hoje é uma igreja que já está chegando em 2 anos, quase 1.000 membros. Isso denota que houve um processo, houve um trabalho, houve uma construção, houve um aprimoramento daquilo que em algum determinado momento não era bom ou não era eficiente. Normal, crescimento faz parte, você melhora o que não está legal. Sim. Dentro disso, quais foram as ações que você passou a ter com cada ovelha sua, com cada membro? Qual cuidado que você passou a ter que você identificou? Cara, isso aqui é uma liderança positiva, porque ela está gerando saúde, está trazendo resultados para as minhas ovelhas. Na verdade, eu sou fruto da visão celular, né? A Igreja Atitude, ela começou no Rio de Janeiro, com o pastor Josué Valandro Júnior, que foi o meu discipulador, né? Que é a minha maior referência, e que ele é muito forte nessa visão celular, e ele ensinou isso muito bem pra gente. Na verdade, na célula, eu descobri o poder do pastoreio, porque se você perguntasse assim, você quer ser pastor? Eu falo, não quero não, eu sou músico, eu sou produtor musical, eu viajo, eu toco, acompanho cantor, acompanho artista, eu não tenho nada a ver com pastoreio. Aliás, eu sou muito tímido, eu nem sei pregar. Esse era eu. Só que um dia na célula, fui tão impactado que me convidaram para dar uma palavra na célula. Olha como é que olha isso aqui. E eu tinha 2 medos muito grandes. Primeiro medo, será que eu sou salvo mesmo? Será que eu vou pro céu mesmo? Porque eu vivia uma vida dúbia. Eu era aquele crente Raimundo. Entendeu? E segundo, cara, beleza, se eu morrer hoje, o que eu vou apresentar para Deus? Eu não tinha certeza de nenhum fruto, cara. Como assim, cara? Anos na igreja, com 30 anos eu não tinha certeza de um fruto. Cadê os frutos? Eu não tinha. E aí, nesse dia que eu dei a célula, que eu perguntei assim, alguém aqui, uma pergunta despretensiosa, alguém aqui gostaria de aceitar Jesus?
Eu achei que ninguém ia levantar a mão. Pela primeira vez, a menina levantou a mão. Quando a menina levantou a mão, cara, eu senti algo no meu coração que eu nunca senti em palco nenhum da minha vida. Olha que eu já toquei para 3 milhões de pessoas. Eu nunca senti o que eu senti naquele dia. Eu fui muito impactado. Aquele mosquitinho picou, sabe? Aquele do... Tipo assim, você nasceu para isso, cara. Uau. Olha aí, olha aí. Sabe aquele senso de relevância, de propósito, cara? Se sentir útil. Útil. Cara, eu falei, é isso. E aí foi só uma questão de tempo eu largar tudo e virar pastor, cara. Porque eu comecei a fazer isso com mais intensidade, comecei a me dedicar mais às células, comecei a discipular, os meus discípulos começaram a voar. Quando eu vi, eu estava com 70 células, sabe? E isso, assim, que eu vivi foi extraordinário. Então, o que eu fiz aqui em Alphaville? Primeira coisa, comecei com a célula. Nós fazíamos os encontros no hotel, né, Radisson, mas eu liderava 4 células na semana. 4 células? 4 células. Eu liderava terça, quarta, quinta e sábado de manhã. Só preparando os líderes e cuidando, apresentando a visão, apresentando o sonho, apresentando, sabe, a palavra de Deus, batizando. Foi assim, 8 meses, até que a gente foi pro prédio que a gente está hoje. Entende? Então, é isso. Assim, tudo tem a ver com o seu coração, cara. É o que move você a cuidar de pessoas. Infelizmente, a gente está vivendo um tempo onde a gente só quer cuidar de quem tem algo para nos oferecer. Então, dependendo de quanto é a sua conta bancária, não me interessa cuidar de você. Dependendo do que você tem a me oferecer, eu não tenho a me oferecer, não me interessa estar com você. Só que isso não tem nada a ver com o reino, cara. Jesus, ele olhava para aqueles que não tinham nada para oferecer para ele. Mas ele tinha um olhar de amor. Então, ou a gente vive o evangelho genuíno e cuida independente do que as pessoas têm, ou a gente finge que é crente. Entendeu, Ian? É sobre isso. Cara, é incrível. Nesse ponto aí, algo que você fala, né? Que você, isso é nítido na forma como você fala, na forma como você vive o que você fala. Essa questão da visão celular, ela é interessante porque a célula é aquilo. É uma aqui, outra ali e vai crescendo, né? É sobre o corpo crescer e ele crescer saudável. E nesse crescimento entra algo que é fundamental para a igreja, que é o papel principal da igreja, né? Cuidar dos órfãos e das viúvas, o trabalho social, o trabalho de alcançar os necessitados, o trabalho de ir nas pessoas que estão carentes e estão precisando, né? A igreja, ela não cuida apenas do espiritual. A verdadeira igreja, ela também cuida daquele que tem fome, ela limpa as feridas daquele que está ferido. Isso é reino, isso é evangelho. Perfeito. E aí eu queria te perguntar, uma igreja que ela não desenvolve um excelente ou um bom trabalho social, o pastor pode ter uma culpa nisso? Ele está falhando em algo? Totalmente, totalmente. A igreja relevante, eu acredito que a igreja relevante é a igreja que consegue entrar em todas as esferas da sociedade. É uma igreja que consegue cuidar como pilar do órfão, da viúva e do necessitado, com projetos. Por exemplo, nossa igreja, cara, ela tem mais de 8 igrejas no sertão do Piauí. Nós temos 3 igrejas na África. Meu irmão, você não tem noção da miséria que aquelas crianças vivem na África. Então, a gente tem igreja em Alphaville? Tem. A gente tem igreja na Barra de Tijuca? Tem. Mas a gente também tem igreja na África. A gente também tem igreja no sertão. Sabe? Então, é sobre isso. Agora, não dá para você também só praticar o assistencialismo, ou seja, você só dá comida, mas você não traz a palavra, porque sem pão, não adianta você ter pão na terra, mas não ter pão do céu, porque a pessoa vai morrer, vai para o inferno. Agora, também não adianta você trazer só pão do céu e não trazer o pão da terra, porque como é que a pessoa vai te ouvir se ela não tem nem o que comer? Então, a igreja ela tem que cumprir esse papel. Por exemplo, nós temos uma creche na Barra da Tijuca para quase 300 crianças, cara, que são muito carentes. O pastor Josué se meteu em uma licitação, ganhou a licitação, teve que investir milhões num prédio abandonado da prefeitura. Cara, ele ganhou a licitação, por quê? Porque não tinha ninguém querendo essa furada. Quem é que vai querer olhar para isso? Mas ele decidiu, cara, fazer isso. E aí ele fez a creche. E hoje, cara, uma vez ele conta a história de uma criança que pegou um morango, botou o morango na boca e não falava mais nada. E, não, pode comer, pode engolir. Ele falava, não, pode engolir. Aí ele falava, não, pode, não. Por quê? Eu tô guardando para comer mais tarde. Entende? Era o que a criança tinha para comer. Então, assim, não tem como não olhar para
para essas crianças, não tem como não olhar. Só que se a igreja não olha para isso, a igreja não está cumprindo o seu papel. Não está cumprindo o seu papel. A igreja ela tem que olhar, né? Porque isso não é pro presidente, não é pro prefeito, não é pro governador. É o papel que Cristo deixou pra igreja, né? Agora, o que é também ruim? Quando a gente só olha para isso também. A gente tem que alcançar o órfão, tem que alcançar a viúva, tem que alcançar o necessitado? Sim, mas a gente também precisa alcançar o rico, o bilionário. A gente precisa também alcançar ele. Porque ele também precisa de Jesus. E uma pessoa que tem recurso, quando ela se converte, ela causa um estrago no inferno. Porque ela pode financiar projetos, ela pode financiar obras, ela pode acabar com a pobreza em algum lugar se ela quiser. Entende? Porque ela tem um recurso. Yes. Porque ela tem recurso. Entende? Então a gente tem que ser estratégico também. Não pode ser preconceituoso. Tem gente que tem preconceito com o rico. Não, aí também não. E aí usa até aquele texto, né, fora do contexto, de que é mais fácil passar um buraco da agulha, que é o espaço, do que entrar no reino do céu. Exatamente. Não faz sentido nenhum. Agora, a questão é, o problema é que você pode ter muito dinheiro, mas a sua alma pode ser extremamente pobre. Porque o teu coração está no dinheiro, né? Porque o teu Deus é o dinheiro. Aí não é sobre isso. Mas uma pessoa dessa que se converte e muda o ídolo e passa agora a colocar Cristo no centro, meu Deus do céu, vai saquear o inferno, vai fazer um estrago. Ela vai romper, vai chegar lá. Vai romper, pô, lógico. A fé, o que de fato é a fé, né? Porque, cara, a fé, ao mesmo tempo que ela é algo muito real, muito tangível, ela pode ser um enigma, né? Porque ela é descrita como, mesmo que se compara, é semelhante a um grão de mostarda, né? O menor dos grãos é o que é utilizado para ser comparado à fé. Só que mesmo sendo tão pequeno, também tem um poder muito grande. Se você tiver fé, você falará aos montes e eles se transportarão. O que de fato é a fé? A fé é a capacidade de você fazer existir, trazer existência aquilo que não existe. Sim. Entendeu? Fazer realmente o extraordinário acontecer. A fé tem esse poder, né? Uhum. Porque a fé é quando você tem a firme convicção daquilo que não existe. Mas você já vive como se já tivesse existido. Essa é a loucura. Por exemplo, é você colocar o pé realmente acreditando que você vai andar sobre as águas. Yes. Cara, isso é muito louco. Porque, tipo assim, para pra pensar o que Pedro viveu, cara. É você botar o pé acreditando que você vai andar na água. Mas é exatamente isso que é ter fé. Entende? Agora, a questão é, a tua fé está em quê? Em quem? Porque a fé é poderosa, mas uma fé que não está ancorada em Deus, muitas vezes não passa de uma fé vazia ou egoísta. Entendeu? Agora, quer dizer que ela não tem poder? Não. A Bíblia deixa claro que tem um poder na fé. Mas o fato de a tua fé dar resultado não significa que Deus está aprovando a sua fé. Entendeu? Então, mais do que você dar resultado, você precisa ser aprovado por Deus. Mais do que dar resultado, você tem que ser aprovado. Exatamente. Você pode viver o extraordinário, mas um extraordinário que Deus não está nele. A gente vê isso aí, o que você falou faz total sentido, porque a gente vê esse cenário quando o assunto é sobre Abel e Caim, né? Porque você tem ali um Abel que o que ele entregava, com certeza era além da oferta, era como ele fazia, é o que ele tinha dentro do seu coração. E você tem um Caim que, se você vai ler o texto de direito, você percebe que Caim ele é rejeitado antes de Deus rejeitar a oferta, né? A oferta de Caim, Deus não se agradou. Qual é esse segredo, assim, da questão do semear? Porque para Deus, o que Deus mais se importa é com a essência do nosso coração. A essência do coração, Do legal. coração. Por exemplo, quando você vê a atitude de Caim, que vai lá e mata o seu irmão, que pouco se importa com a reprovação. Na verdade, Deus reprova a oferta dele, Deus fala para ele, cuidado com o seu coração. Olha, eu tô vendo que tem algo no seu coração aí, cuidado. Ele não quis nem saber. Ele falou, por acaso... Aí Deus fala para ele, cadê seu irmão? Ele, por acaso, agora eu tenho que ficar tomando conta dele? Você vê como é que ele foi abusado. Então, na verdade, o coração dele estava muito distante de Deus. Só que Deus, ele conhece o nosso coração. Você nunca vai impressionar Deus com o valor da sua oferta. Você pode dar $1 bilhão para Deus e Deus ainda assim rejeitar a sua oferta. Agora, sem dúvida, qual que é o paradoxo aí nessa história, para você entender? É que quando a gente fala assim, não importa o valor da sua oferta, também está errado. Por quê?
Porque a gente vai dizer assim, não, Deus liga pro coração, então se eu vou pegar esses R$ 2 aqui que sobra e eu vou dar para Deus. Sim. Não, teu coração tá no que você tem, porque senão você dava mais. Deus se importa com o seu coração, principalmente com um coração generoso. O que é uma oferta de sacrifício? É algo que te custa alguma coisa, pô. Entendeu? É algo que te dói, arranca um pedaço de você. Cara, é Isaac, é você pegar o teu Isaac. Pô, meu irmão, você tá doido? Você vai entregar seu filho? Pois é, foi esse cara que Deus olhou para ele e falou assim, esse é meu amigo, esse é o pai da fé. Agora, tem gente que quer ser considerado amigo de Deus, tem gente que quer ser considerado alguém que tem fé. Você tem fé? Você tem coragem de dar o seu filho? Você tem coragem de entregar aquilo que é teu ídolo no seu coração? Você tem coragem de realmente entregar o que sacrifica, sabe, que é um sacrifício para você? Entende? Então, a oferta que agrada a Deus, a melhor oferta é a oferta que é um sacrifício para você, que dói para você. É aquela que te custa, não é aquela sobra. Aí sabe o que eu vejo hoje? Que é um negócio início. Você começa, vou falar sério aqui contigo, ó. Você começa bem, você tá ferrado, você tem dinheiro nenhum. Aí você começa, Senhor, me abençoa, abre uma porta. Aí Deus te dá um salário mínimo. Aí você vai lá e pega 10% e dá para Deus. Aí daqui a pouco você ganha 2 salários mínimos, você pega 10% e dá para Deus. Daqui a pouco Deus dá 10 salários mínimos, você pega 10% e dá para Deus. Só que daqui a pouco você passa a ganhar o quê? 100 salários mínimos. Aí você fala assim, pô, peraí Deus, é muita coisa. Isso não dá. Você começa a achar que você já tá no muito. Aí o dinheiro já tomou seu coração, aí mamão já começa a governar no seu coração. Aí você já não consegue. Quantos ricos só negam dízimo? Quantos ricos não têm coragem de entregar esses 10% de dízimo porque acha que é muito? Só que o que ele não entende é que aquilo ali é só o começo, porque se ele continuar sendo fiel, ele vai ter mais e mais e mais e mais. Entende? Então a gente muitas vezes se perde no meio do processo porque a gente começa a crescer e acha que já está no muito. Só que Deus está falando, meu filho, continua sendo fiel que eu vou te dar muito mais, cara. Você tá doido? Isso aí não é nada. 100 mil de dízimo? 100 mil não é nada. 1 milhão? O que é 1 milhão para mim, rapaz? 1 milhão de dízimo? Você acha que é muito? Pois é, mas muitos não conseguem. E nesse contexto, assim, por exemplo, de semear, eu acho interessante que o processo, né, do plantio, você plantar, é uma coisa que é uma das mais lindas que Deus criou. Você pegar uma semente, que embora seja pequena, aquela semente ela tem uma capacidade profunda de, ao ser inserida na terra, ao ser regada, ao ser preparada, ela gerar uma árvore grande que triplica em milhares de vezes o seu tamanho, e essa árvore gera frutos, e cada fruto desse ele tem semente que é capaz de gerar milhares e milhares de frutos. É uma das coisas mais lindas que Deus criou, justamente esse processo de plantar. Mas isso aplicado ao contexto fé, ao contexto vida, como que a gente pode definir essa questão de semear? De fato, a gente pode dizer que é real e se aplica a mesma lei em todas as áreas da vida? Tudo que você plantar, você colherá? Tudo é semente, cara. Pensamentos são sementes, atitudes são sementes, palavras são sementes. Tudo é semente. E a Bíblia diz que aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente está plantando. Porque se eu planto a inveja, eu vou colher. Se eu planto o julgamento, eu vou colher. Se eu planto a fofoca, eu vou colher. Não adianta eu achar que eu vou ficar falando mal de alguém e que um dia eu não vou ser exposto, cara. Não adianta eu achar que eu vou criar uma... Igual, o que eu percebo? Geralmente, aquilo que você vê muita gente, assim, com aquela postura de atacar muito, falar muito, criticar muito, aquela postura legalista, sabe? Que fala do pecado, geralmente ele está usando uma máscara, escondendo o pecado que ele está vivendo. E daqui a pouco vem a público. Vem um escândalo. Por quê? Porque a semente que ele está plantando é a mesma semente. Lembra? É a forca que você está construindo para alguém, é a forca que você vai cair. Aquilo que você está tentando fazer para outra pessoa vai... Só que o que é bom? Por outro lado também, as coisas boas que você planta, cara, às vezes você ajudou alguém, cara, passou anos, aquela pessoa um dia te encontrou e é a pessoa que vai te ajudar. Eu acredito nisso, cara. Lança seu pão sobre as águas, depois de muito tempo você vai achar, sabe? Eu acredito nisso, eu acredito nessa semente, eu acredito muito no poder da semeadura, cara, de verdade. No poder de semear. O problema é que também hoje em dia tem algumas pessoas que, né, quer colher o que não planta, né? Exatamente. Aí é a incoerência. A pessoa ela quer viver um resultado que ela não está disposta a investir, a plantar, né? Ela quer viver o resultado do outro.
Entendeu? Não dá, meu irmão. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Não tem como você querer colher algo que você não plantou, não adianta. É plantar. E uma das coisas, assim, que nesse plantar que eu acho muito interessante é justamente a questão do trabalho. Tem muitas pessoas que não entendem o trabalho como semente. E o trabalho, ele é uma grande semente, porque ele devolve. Cara, Deus não quebra princípio para abençoar ninguém. Uau, Deus não quebra Não princípio para quebra abençoar princípio para ninguém. abençoar ninguém, meu irmão. Não adianta você achar que no seu caso, não, no meu caso Deus vai quebrar esse. Não, olha, ele é meu parceiro, ele é meu parça, no meu caso ele vai dar um jeitinho. Meu irmão, se você não consertar sua vida, se você não largar amante, se você não passar a ser fiel no seu dízimo, se você não passar a obedecer a Deus, parar de fazer sexo antes do casamento, sua vida não vai andar, mano. Não adianta, cara. Não tem jeito. Esse é a Bíblia diz, cara. Então, se você quer viver o resultado extraordinário em Deus, só existe duas maneiras de enriquecer. Ou você vai enriquecer prosperando como ímpio, que Mamon está te dando, te bancando, ou você vai enriquecer com a bênção de Deus. Qual que você escolhe? Entende? É sobre isso. A gente precisa decidir que caminho a gente quer trilhar. Agora, não dá pra gente achar que a gente vai plantar, sabe, na dimensão de Mamon e achar que vai colher nas bênçãos do Deus de Abraão. Não dá, meu irmão. Não dá. Não Não dá. adianta, você tá plantando batata e você quer colher alface. Exatamente. É fácil. Cara, te garanto que é mais fácil do que viver uma vida dúbia de máscara de mentira. Uau. Agora, relacionamento. Relacionamento é um assunto muito interessante, né? A gente fala muito sobre isso porque, basicamente, quando você fala de relacionamento, você fala no modo geral, né? Hoje em dia existe relacionamento em tudo e pra tudo, né? Sim. Para você fechar um contrato, você precisa, para você entrar numa sociedade, para você ter uma amizade, né? Você precisa se relacionar com pessoas. Agora, no contexto família, no contexto casamento, como que funciona a questão ali da linguagem do amor? Porque a gente sabe que existem linguagens do amor, né? Que são, cada pessoa tem a sua linguagem do amor. E aí tem muita gente que às vezes está num relacionamento, muita gente que está num casamento de anos, de repente ele começa a acontecer muitas coisas erradas, parece que tá tudo dando errado, a pessoa simplesmente ela vai cada um pro seu lado, fica aí que eu fico aqui, não tem como mais me relacionar. Como a linguagem, né? Como reconhecer essas linguagens do amor, ela pode ser eficiente para fazer um entender o outro e salvar um casamento à beira da destruição. Exatamente. Por exemplo, eu costumo dizer que a linguagem de amor é o código de acesso de alguém. Ah, legal. Entendeu? A A linguagem de linguagem? amor é o código de acesso. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir qual é o código de acesso. Normalmente, a gente faz isso inconsciente. Normalmente, a gente, quando está conquistando alguém, a gente começa a fazer coisas que, de alguma forma, chamam a atenção do nosso cônjuge, daquela pessoa que a gente está buscando se relacionar, e sem a gente perceber, a gente acaba acessando esse código. Vamos supor, se a linguagem de amor dela é tempo de qualidade, eu começo a dar qualidade demais. Ou se a linguagem de amor dela é palavra de apreço, eu começo a falar coisas bonitas, seja digitando, seja falando, e aquilo mexe com o coração dela. Mas qual que é o problema disso? É que uma vez que eu acesso esse código, a minha linguagem de amor ela não muda. Uma vez que eu casei com essa pessoa, para que eu esteja bem no casamento, para que eu realmente possa fazer essa pessoa ser feliz, porque o meu compromisso é que eu fazê-la feliz todos os dias. Eu preciso todo dia digitar o código. Você não digita o código para entrar na porta? Sim. A minha porta é o código. Se eu paro de digitar o código, eu não acesso mais. E aí a mulher fala assim: meu amor, você tá estranho, tá distante, tá diferente. A mulher começa a viajar. A mesma coisa do homem. Por quê? Porque agora eu não quero mais viver a linguagem de amor que eu fazia, eu não quero fazer mais. Por isso que é importante descobrir qual é a linguagem de amor. Eu pergunto para você, qual é a linguagem de amor do seu cônjuge? Qual é a linguagem de amor da sua esposa, do seu esposo? Você tem que saber. Você tem que saber se é linguagem, se é palavra de apreço, se é toque físico. Por exemplo, toque físico é o fundamental. É o carinho, é o abraço. Tem gente que não se sente amado se não for abraçado, cara. E aí, no início, você fazia isso. Só que vai entrando na rotina, você já não abraça mais, já não beija mais, já não pega na mão mais. Só que aquilo é fundamental para que aquela pessoa se sinta amada. E aí, a partir do momento que eu deixo de praticar a linguagem de amor dela ou dele, simplesmente é onde vem o esfriamento, o distanciamento, e é onde vem a crise e às vezes leva até a separação.
Cara, e isso aí eu achei muito interessante que você falou, isso é uma pérola, porque não é só a linguagem que a pessoa ela se comunica, não é só no sentido do que a pessoa faz, mas também no sentido do que ela recebe. Ou seja, você tem aí a pessoa que ela tem uma linguagem de amor, que de repente seja abraços, toque físico, tempo de qualidade, só que essa é a linguagem da pessoa Isso. externar isso pro cônjuge. Porém, essa pessoa também tem a linguagem de recepção, a que ela recebe. E não, o que acontece? Qual que é o nosso erro normalmente? A gente quer dar aquilo que nos chama mais atenção. Sim. Então, por exemplo, se a minha linguagem de amor é o toque físico, o que eu penso? Cara, se eu der toque físico para minha esposa, ela vai se sentir amada. Só que às vezes a linguagem de amor dela é presente. O que ela esperava mais de mim é que eu chegasse com um chocolatinho de noite. É que eu que desse um presentinho para ela, é Sim. que eu trouxesse uma coisa que ela sonha em ter, alguma coisa, entende? E aí eu fico ali praticando e me esforçando, tá? Sim. Fazendo o meu melhor, dando atenção, do jeito que vem na minha cabeça, tentando fazer ela se sentir amada, só que tudo que eu precisava fazer era só usar o código certo. Mas eu estava usando o código errado. Você E tava aí a tentando porta não acessar do abre. modo errado. Exatamente. Exatamente, entende? Então eu preciso identificar, cara, qual é o código de cada pessoa. Eu preciso identificar qual é o código. E isso não é só pro cônjuge, é pro filho. Cada filho é de um jeito. É uma linguagem, o outro é outra. Isso é pro sócio, isso é pros colaboradores, isso é para todas as pessoas que a gente convive. Aí tem que Sim. saber realmente qual é o acesso em cada pessoa e realmente usar o código certo, senão você não consegue. Agora, por exemplo, quando a linguagem ela é justamente sobre o toque físico, né? A pessoa que demonstra fisicamente. Você é o pastor casado com a Elaine, pastora Elaine. E automaticamente, isso é simples. Vocês direcionam e orientam casais, né? perfeito. Aqueles que são casados, bonitinho na igreja, né? Na lei, tudo bonitinho. A falta de relação sexual no Nossa. casamento, ela pode ser o fator Isso, crucial crucial, pro crucial. término? Sem dúvida, sem dúvida. Gente, isso aí é uma coisa que o diabo ele entra forte no casamento. Cara, se você não está tendo relação sexual com a sua esposa, com o seu esposo, você está em pecado. Você está Olha, em se pecado. você não está tendo relação sexual com a sua esposa ou esposo, Você você está em está em pecado? pecado, está em pecado, literalmente. Você está indo para um abismo, você está caminhando para o inferno, meu irmão. Você tem que tomar cuidado. Você está caminhando para o inferno no sentido, não que você vai perder sua salvação, mas no sentido de que você vai perder seu casamento. Porque você está dando uma brecha enorme para Satanás entrar. Cara, aquele carinho que a gente não dá, o Satanás vai colocar alguém para dar. Entendeu? Aquele elogio que a gente não fez, Satanás vai botar alguém para elogiar. Aquela atenção que a gente não dá, Satanás vai colocar alguém para dar essa atenção. Sabe? Aquela comida na boquinha que às vezes a gente não quer dar, alguém vai querer dar na boquinha. É assim, meu irmão, a vida. Então, a gente não pode deixar o marido dormir com fome, a mulher dormir com fome. Sabe o que acontece hoje? Hoje os homens também estão devagar, meu irmão. Não é só a mulher, não. Homem também. Então, meu irmão, o cara também tem que comparecer. A mulher tem que comparecer, mas o homem também. E aí, o que está acontecendo? Hoje, a gente está vendo um monte de casamento em crise, porque simplesmente, tô com a cabeça quente, eu tô com isso, com aquilo. Irmão, tem coisa que é de se cuidar. Vai fazer uma reposição de testosterona, vai tomar um tadalafila, vai fazer alguma coisa, mas você tem que se comparecer. Cara, casamento é isso, meu irmão. É isso, tem que ter junto. Claro, não é só isso, mas isso é primordial. Isso une o casal, isso garante o laço de alma, isso garante a proximidade do casal, isso garante, sabe, a aliança do casal. O sexo é fundamental, cara. Cara, por exemplo, tem a linguagem de amor também que é justamente sobre tempo de qualidade, né? Essa linguagem de amor, sobre o tempo de qualidade, é aquela pessoa que ela geralmente não costuma falar muito, né? Não costuma dizer que ama, não costuma... não tem essa rotina, né? De acordar e dizer, olha, te amo, e etc, etc. Mas é uma pessoa que ela demonstra esse amor através dando o seu tempo. Né? Ela Perfeito. entende o seu tempo como algo muito valioso e ela entrega esse tempo, ela dá a sua presença para outra pessoa como um ato de amor. Você acredita que essa linguagem, você dar o seu tempo para outra pessoa, é de fato uma das maiores demonstrações de amar? Você realmente não tem essa necessidade de falar? Depende da pessoa. Se for o código dela, sim. Se não for, não. Agora, a gente tem que entender o que é o tempo de qualidade. Porque às vezes eu tô do lado da minha esposa
Mas Vamos tá ver no um filme celular. junto. Já Mas eu tô peguei. ali no WhatsApp. Yes. Eu tô ali, tipo assim, não tô prestando atenção no filme. Tipo assim, tudo bem, eu não tô no celular, mas tipo assim, eu nem liguei pro filme que ela escolheu, nem liguei pro filme que ele escolheu. Eu não me importo E o com o quanto que tá isso, acontecendo. isso pode ser prejudicial, porque, cara, isso aí que você falou é fundamental, porque a linguagem essa linguagem de amor, né, o código de acesso do tempo de qualidade, ele pode ser a linguagem que a pessoa, o cônjuge, mais entende, aquele que recebe. Isso. E o quanto pode ser prejudicial para uma pessoa que ela entende a presença, o tempo de qualidade como algo valioso, um esposo ou uma esposa que tá ali do lado, mas tá distraído, tá no celular. Irmão, você não tá entendendo. A pessoa só vai se sentir amada se você usar o código certo. Se você não usar esse código, ela sabe, mal amado? Sim. É isso. A pessoa ela sente que ela não tem atenção, ela sente que você tá esquisito, ela sente que o casamento tá em crise, que tem alguma coisa errada na relação. Ela começa a viajar, mano. Ela começa a viajar. Começa a viajar. Por quê? Porque você não está acessando o código certo. Você não está realmente usando a linguagem de amor certa dela. Entende? Meu Deus. É sobre isso. Ou seja, isso é fundamental, porque às vezes você pode estar destruindo o seu casamento, o seu relacionamento, destruindo a emoção, a vida sentimental da tua parceira ou do teu parceiro, por uma ação que você nem sabe, porque a tua linguagem é outra. É uma ação simples, mas ela é completamente Cara, destrutiva. quando eu vou fazer uma entrevista com um casal, eu pergunto: você já identificou a linguagem de amor? Ah, já. Ah, a minha é tempo de qualidade. Eu falei: pois é, você tá consciente que você vai passar o resto da vida, você vai ter que dar tempo de qualidade para ela? Ah, é. Cara, Porque isso é uma se baita da você, conscientização. se você não fizer, ela não vai se sentir amada. Você tá Exato. consciente disso? Porque o que acontece? No início, no namoro, você quer conquistar, você vai lá, faz e acontece. Depois que vira rotina, ah, eu não aguento, ela quer atenção. Claro que ela quer atenção. Essa é a linguagem de amor dela, pô. Claro que ele quer palavra de apreço, porque essa é a linguagem de amor dele, ele quer se sentir valorizado, ele quer se sentir amado, ele quer sentir assim, vai lá, meu amor, tô contigo, acredito em você, você vai arrebentar. Ele precisa disso. Agora ele nunca escondeu, ele sempre precisou. Agora você não quer mais fazer? Aí é onde vira a crise. Aí vem a crise, aí começam as brigas. Exatamente. Agora, a terceira linguagem no amor, que é a questão ali do atos de serviços, né? Presentes, né? A linguagem Presente. dos presentes. Que tem cara que tem dificuldade de dizer que ama, às vezes tem dificuldade também de estar ali presente, tempo presente, e para compensar, ele utiliza a linguagem, né, de dar presentes. Essa linguagem, ela pode ser eficiente, porque de certo modo você está trocando, né? Presença por presente. Então, aí depende da pessoa. Se a linguagem de amor da pessoa for presente, ela vai se sentir muito amada. Assustadoramente vai. Mas se não for, cara, não adianta. Não adianta. Não adianta. Nada vai substituir a linguagem, o código certo. Não adianta que você queira colocar o código errado, que você não vai, entendeu? Exato. Nada substitui o código certo. Então não tem jeito. Você vai ter que identificar. Por exemplo, tem gente que não consegue pedir perdão. E aí, como é que ele faz? Em vez de pedir perdão, ele faz alguma coisa. Ele demonstra com serviço, ele demonstra com presente e tal. E assim, dependendo da situação, pode funcionar como pode não funcionar. Agora, você, por outro lado, também, você pode entender isso como um pedido de perdão e levar e liberar, entendeu? Sabe, aquela coisa, poxa, ele não tem coragem de me pedir perdão, mas ele comprou esse mimo aqui pra mim, é uma forma dele demonstrar que ele, sabe, legal. E você também relevar isso e tentar enxergar por esse lado, ver o arrependimento dele, entendeu? E é isso. Mas bem da verdade é que o que realmente gera resultado é quando você acessa o código certo. Agora, a linguagem de amor também, que é palavras de apreço, é justamente da pessoa que fala, né? Que é comunicativo. Né? E eu não sei se existe, de repente, uma distância entre os resultados de uma linguagem ou outra, não sei se um é mais eficiente ou menos, talvez você possa explicar isso, mas eu acredito que essa do falar, ela é interessante, né? Até porque existe um contexto bíblico também para definir isso, que é a sua boca fala do que o coração ele está cheio. Então, automaticamente, o parceiro, a parceira que fala com mais frequência, repete com mais frequência que ama... Você sabe qual é a linguagem de amor da minha esposa? As 5. Assim, então, eu tô brincando. Você achou uma pérola. Eu tô brincando. Mas assim, por exemplo, a minha é palavra de apreço. Palavra de apreço. Eu gosto de me sentir valorizado.
Cara, de sentir que a minha mulher tá comigo ali falando, cara, vai lá, eu acredito em você, já deu certo. Isso é muito legal, né? Então, eu realmente acredito no poder das palavras, eu realmente acredito naquilo que você declara. As palavras, elas não voltam vazias, né? Aquilo que você declara tem poder de gerar vida, tem poder de gerar morte. Então, eu acredito muito no poder das palavras. Mas, volto a dizer, se a linguagem de amor do cônjuge for diferente, talvez não seja suficiente só a palavra. Você vai precisar ou do toque físico, ou vai precisar do presente, ou vai precisar do servir junto, ou do tempo de qualidade, entendeu? Depende muito de quem está com você. Vai depender. Então, Vai depender. de pessoa Vai para depender. pessoa muda. De pessoa para pessoa muda. Ou seja, a gente pode dizer que uma pessoa com a linguagem e outra pessoa com outra linguagem completamente diferente Exatamente. pode dar certo. De fato, a gente pode dizer então que os opostos se atraem. Eu acredito sinceramente nisso. Você acredita que os opostos se atraem? Eu acredito que você não vai se dar bem. Sabe uma coisa que a gente acredita totalmente errado? Tipo assim, fulano é muito igual a mim. Cara, não é esse. Você precisa de alguém que te completa. Você não precisa de alguém igual a você. E alguém que te completa é alguém diferente, cara. Por exemplo, se você é extrovertido, o legal é que você esteja com alguém mais calmo. Sim. Porque imagina dois extrovertidos, o que vai acontecer? Entendeu? Então, eu acredito muito nisso, que, de fato, você precisa de alguém para te completar. Alguém diferente de você para poder vocês conseguirem completar um ao outro. E quais são, assim, os pilares, ou qual é o caminho, você que aconselha muitos casais, qual é o ponto de início ali do caminho para fazer um casamento ele dar certo? Um casamento onde tem pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, às vezes com ideias, com propósitos diferentes, essas pessoas darem certo. Primeiro pilar é a confiança. A confiança. Não tem como você conviver com alguém que você não confia. Por incrível que pareça, tem gente que tenta. E tem gente que casa sem confiar. Já construiu o prédio na areia, vai desmoronar. Porque não dá para casar com alguém que você não confia, né? Então, você precisa ter um nível de segurança, de confiança naquela pessoa, para você saber que realmente aquela pessoa não é só confiança que ela não vai te trair, não. É confiança que aquela pessoa te ama de verdade e quer te fazer feliz. Não é só sobre se ela vai fazer alguma coisa errada. Não, é sobre eu confio que ele é o homem da minha vida, que é o homem que Deus colocou para mim, que vai me fazer feliz, que vai cuidar de mim, que vai estar comigo. É confiança. Outra coisa, além da confiança, é justamente a pessoa que ela está alinhada, seguindo a mesma direção que você. Não é uma pessoa igual a você, mas ela tá junto com você nessa missão, nesse propósito. Porque não dá para andar dois juntos se eles não estiverem em acordo. Sim. Então, vamos supor, você é alguém cristão, está na igreja, é onde entra o jugo desigual, né? Você está na igreja, está servindo, e existe jugo desigual dentro da igreja, tá? Dentro da igreja? Dentro da igreja. Você pode namorar com uma pessoa dentro da igreja que está com uma outra visão, que está com outro propósito, que está com uma que tá com uma outra realidade na cabeça dela. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Então você precisa entender se aquela pessoa que você está conhecendo, se ela potencializa você. Como é que eu sei que aquela pessoa é de Deus para mim? Simples. A sua vida espiritual cresceu do lado dela? Sim. Tá com ela te aproxima mais dos sonhos de Deus? Tá com ela te aproxima mais do seu propósito, da sua missão? Sim. Estar com ela te ajuda acelera o processo que Deus tem para você? Sim. Se não, não precisa nem orar. Não é de Deus. Não é de Deus. Já era, mesmo. Vai dar errado. Vai dar ruim, entende? É sobre isso. Cara, os frutos você já começa a perceber se Deus está ali ou se não está, entendeu? Por exemplo, casar, comprar casa, ter carro, construir família, ter filhos. A gente pode dizer, isso é propósito ou isso são planos? Porque, por exemplo, tem muita gente É o mapa. É o mapa de cada um. Por exemplo, tem gente que não quer casar cedo. Eu quero casar cedo, exemplo. Tem gente que não quer ter filho. Eu quero ter 2. Quero ter 4. Tem gente que quer 2, eu quero ter 5. Tem gente que quer morar aqui, eu quero morar nos Estados Unidos. Entende? Então, qual é o teu mapa? Se o mapa ele não estiver alinhado, já era. Então, o namoro foi feito para acabar. Ou vai acabar porque deu errado, ou vai acabar porque virou casamento. Mas o namoro tem que acabar. Entende? Então, o namoro é teste, cara. É hora de você olhar para a planta e falar assim, peraí, deixa eu ver sua planta aqui. Ó, a minha aqui, ó. Eu tenho isso aqui. Isso aqui eu abro mão, isso aqui eu não abro mão, isso aqui é fundamental, isso aqui eu já posso... Aí você junta as duas e constrói uma planta só. Se não tá abrindo mão e ela não abre mão, e, cara, já vi que não vai rolar.
Não vai rolar. Não vai rolar. Você falou no início da sua fala anterior algo que eu achei muito legal, que é justamente sobre a confiança, né? Tem pessoas que casam sem confiar e isso não vai dar certo. Agora, no outro contexto, quando se trata de confiança, é 100% real? Essa é a única verdade sobre confiança? A confiança, uma vez quebrada, ela nunca mais vai ser a mesma ou não? É possível, sim, restaurar a Depende confiança? da pessoa. Depende da pessoa. Tem gente que consegue, tem gente que não consegue. Depende do nível de quebra de aliança. Entendeu? Eu posso quebrar a confiança e ter mentido que eu ia chegar 1 hora, cheguei 2. Agora, eu posso quebrar a confiança de um dia minha mulher chegar em casa e me ver com outra mulher na nossa cama. Entende como tem Tem pesos diferentes. pesos diferentes? E aí, personalidade diferente. Eu posso olhar para essa situação e falar, cara, eu perdoo, vambora. Ou uma coisa menor que essa eu não consigo perdoar. Entende? Então depende muito de quem foi quebrada essa confiança, de como que ela lida com isso. Cada um lida de um jeito, cara. Cada um tem um jeito para lidar com isso. Entendeu? Agora, nessa questão assim dos opostos se atraírem e você conviver, é possível que a gente pode dizer que o amor também ele é você conviver com uma pessoa que o defeito dela ele é gritante, mas mesmo assim você suporta. É real isso aí? Irmão, deixa eu te falar. Eu tenho uma teoria meio doida, que é o seguinte. Aquilo que você mais ama em alguém está atrelado àquilo que você mais odeia em alguém. É meio louco. Aquilo que você mais ama em alguém está atrelado com àquilo que você mais odeia, aquilo que mais te incomoda. Por que isso? Interessante. Por exemplo, quando você, geralmente, por exemplo, tem homem que prefere uma mulher quietinha e tem homem que prefere uma mulher mais espontânea, né, mais proativa. Por exemplo, quando você começa a namorar, começa a conviver com uma mulher proativa, liderança, que tem iniciativa, uma mulher que, poxa, que toma frente. Essa mulher é maravilhosa, não é? Pô, legal. Sim. Ela vai ter opinião de tudo. Ela é dominante. Pô, sensacional. Só que essa mulher, ao mesmo tempo, ela vai ter dificuldade de ser submissa. Ela vai ter dificuldade, muitas vezes, de ouvir. Ela, muitas vezes, se não for do jeito dela, ela não vai querer. Entende? Então, aquilo que você mais ama é atrelado ao que você mais odeia. Então, qual que é o nosso problema? O nosso problema é que a gente quer o bônus, mas a gente não quer lidar com o ônus. O ônus no sentido bom, porque amar é decidir amar todos os dias. Amar não é um sentimento, cara. Amar é racional. Eu decido amar essa pessoa do jeito que ela é, com aquilo que ela tem que eu mais amo e com aquilo que ela tem que eu não gosto tanto. Mas eu decidi amá-la. Por exemplo, se você pega uma pessoa tímida, que é uma pessoa mais assim, tem mais essa tendência, tudo que você fala ela concorda, tudo que você pede ela orienta, ela faz, ela é submissa, né? Ela muitas vezes, ela não tem uma opinião, não tem iniciativa, muitas vezes ela faz o que você fala, legal. Só que aí você fica muitas vezes com raiva porque ela não teve uma proatividade em alguma área, você ficou com raiva porque ela não sabia o que ela queria fazer. Cara, mas é o jeito dela. É o jeito dela. Entendeu? Então, a gente precisa... Isso é muito forte, cara. É muito bom. A gente precisa entender que se você vai conviver com alguém, aquilo... Eu acho que Deus fez a gente assim pra gente não ser soberbo. Sim. Entendendo que aquilo que a gente tem de mais de bom tem um ponto de atenção que a gente precisa olhar também, que leva a gente, às vezes, a uma coisa que não é tão boa. E que a gente precisa equilibrar isso, entende? Cara, senhoras e senhores... Esse foi o Pastor Wallace. Meu amigo, antes da gente encerrar, eu queria agora te fazer um pedido. Eu queria que você olhasse pra câmera e você desse um direcionamento, eu sei que Deus te usou muito aqui nesse podcast, Amém. Mas eu sou aquele cara que eu acredito no tempo específico, naquela pessoa que cai no vídeo num tempo e não sabe nem por que chegou ali. Uau. E naquele momento, ou para aquele tempo, Deus ele tem uma palavra pra essa pessoa. Então eu queria que você olhasse pra câmera e fosse boca de Deus pra quem está nos assistindo. Meu Deus, que responsabilidade. Olha, eu queria falar pra você que tá aí assistindo a gente, que Deus realmente tem sonhos ousados para você. Eu não sei o que aconteceu com você, eu não sei talvez aonde você se decepcionou, talvez você entregou sua vida na mão de alguém e se frustrou, eu não sei se você viveu talvez um relacionamento que te feriu dentro da igreja, fora da igreja, eu não sei se você talvez confiou num sócio que te roubou, eu não sei o que você está vivendo, mas só sei de uma coisa, aquilo que Deus te prometeu, Ele vai garantir. Aquilo que Deus confiou a você, Ele não passou para ninguém, está na tua mão. E o nosso desafio é você olhar para isso e entender o que você aprende de tudo isso. E a partir disso, reconhecer a presença de Deus que está em você. Não recuar, não desistir e seguir em frente, porque eu tenho convicção que você vai viver um ano extraordinário. Eu acredito naquilo que nós falamos aqui. Se você colocar essa fé em prática, se você se aliançar com pessoas certas, se você está num ambiente correto, onde você
vive a glória de Deus, a presença de Deus, e você realmente começa a se permitir ser moldado por Deus, não tem como você viver aquilo que Deus sonha para você, o extraordinário, o melhor de Deus. Então eu te abençoo sua casa, profetizo um tempo extraordinário de muita conquista, de prosperidade, da bênção do alto sobre a sua vida, em nome de Jesus. É Meu isso aí. amigo Pastor Wallace, eu queria muito te agradecer. Já temos que ter a parte 2 dessa Meu entrevista. Deus, tá forte Eu esse vou negócio. lá na Atitude, na Batista Atitude, cultuar com o pastor. Tô te esperando ouvir lá, meu o irmão. pastor, dar o lugar lá e a gente vai Opa, selecionar um tema pra gente fazer uma série aqui no Youngcast falando só desse vai tema ser uma específico. honra. Vai ser Agora uma a honra. gente já tá conectado, Já né? tô em casa, já era. Ó, você prometeu, tá aqui ao vivo, tá prometendo que ele vai lá na igreja. Eu vou tirar foto e vou Olha postar aí, lá no ó. Instagram. Ó. Hoje eu estou aqui na Batista, na Atitude Alphaville. Vou Gente, mas postar. assim, cara, sensacional estar aqui contigo, cara. Você é diferente. A gente vê muita verdade aqui nesse programa. Primeiro que a gente sente a glória de Deus nesse lugar. A gente sente a presença de Deus nesse lugar. Eu cheguei aqui, eu senti uma paz assim sobrenatural. E o que você passa é uma verdade porque você realmente é alguém que está em busca dessa verdade, que quer trazer essa verdade para o ouvinte. Você não é alguém que está procurando viralização. Ah, vou procurar. Não, o teu foco é outro. O teu foco é, cara, o que eu posso falar aqui que vai chocar o coração de alguém, que alguém precisa ouvir e ser transformado e curado. Por isso que você vai longe cada vez mais e eu tô feliz que eu vou fazer parte disso junto com você, meu irmão. Cara, Não te largo mais. A minha alegria é ter você comigo Uou, nessa. tamo junto, tamo junto. Eu tenho certeza assim que muitas pessoas elas serão abençoadas com os cortes que a gente Amém. entregou aqui. Amém. Isso é sobre reino, né? Reino é isso. É isso. Deus deu uma isso. ferramenta para você que é cuidar de uma igreja, através desse cuidado alcançar multidões. Amém. E Deus, para mim, deu uma ferramenta que é o podcast. Meu Deus. É o que eu tenho. Poderoso demais, tá doido. Para alcançar pessoas. Parabéns. Meu amigo, muito obrigado. As redes sociais do pastor Wallace Cardoso, nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo, então você consegue seguir o pastor. Quem quiser adquirir o livro, clica aqui no Instagram dele, que vai estar na descrição, e aí você consegue ir lá no Instagram, falar com a equipe do pastor, com a assessoria do pastor, para você adquirir o livro O Poder do Desejo, ok? Você consegue fazer a aquisição desse livro aqui diretamente através do Instagram do pastor. Instagram da Igreja Batista, Batista Atitude de Alphaville. O Instagram da Igreja Atitude vai estar aqui na descrição também, você consegue clicar. Vão lá, deem uma olhada, é uma igreja que está fazendo um trabalho maravilhoso, alcançando muitas pessoas, e é legal você acompanhar isso, fazer parte disso. Então, tá tudo aqui na descrição. Esse episódio, como sempre, mais um episódio maravilhoso do Youngcast, mais uma entrega maravilhosa, o reino está sendo cada vez mais e mais cumprido aqui nesse tempo, nesse podcast. Nós tivemos nesse podcast lições valiosíssimas. E uma dessas lições que foi de grande valor nesse podcast é justamente sobre entender quem está ao seu lado. A visão de quem está ao seu lado, ela é fundamental. Será que você é uma pessoa que se esforça e se dedica ao ponto de entender que do seu lado existe um outro ser humano como você? E esse ser humano, assim como você, ele tem as suas linguagens, ele tem a sua forma de ser entendido, ele tem a sua forma de falar, a sua forma de comunicar. E entender isso é uma certa forma de amar a pessoa. Entender como ela funciona, entender como ela pensa, entender como ela age, é se preocupar com aquilo que você vai entregar, no padrão que você vai se amoldar com essa pessoa. Antes de entrar em qualquer relacionamento, é importante, é crucial entender com quem você está se relacionando, entender no casamento que você vai entrar, no relacionamento que você vai entrar e olhar para essa pessoa e saber, eu já sei a linguagem dela, eu sei o que ela gosta, eu sei o que ela não gosta e eu sei principalmente os maiores defeitos que ela tem. Só que mesmo assim, eu vou decidir amá-la, porque isso é amor. Isso é o que Cristo fez por nós. Mesmo com nossas falhas, com nossos pecados, ele decidiu, através do amor do Pai, vir ao mundo e morrer por nós. Se você fizer isso, você vai dar certo nesse relacionamento. Será um relacionamento frutífero, um casamento frutífero e uma família frutífera. Esse foi o nosso episódio de hoje do Youngcast. Não se esqueça de ativar as notificações e a minha produção vai deixar aqui o próximo episódio, tá aparecendo aqui pra você, porque eu sei que você ama esse podcast e não quer parar de assistir. Vai lá maratonar o Youngcast, clica aqui que eu vou te receber no próximo episódio dentro de 3 segundos. Eu tô te esperando lá.